camisa é outro nível e eles estão fora. Nunca a gente parou para discutir e falar assim, como fazer deste campeonato o maior campeonato que a gente tem para oferecer aqui, que vai vender para a Europa, que vai ser legal, que vai ser organizado. E tudo que gira em torno dele, a gente vai dar um jeito. Estaduais, Copa do Brasil, tem que se amoldar a Libertadores, mas seguinte, como é que nós vamos fazer disso aqui o melhor? Não tem um que mexa um pauzinho para fazer isso. E aí a gente fica ali discutindo migalhas, tal. É uma pena, porque a gente poderia estar falando de um dos maiores campeonatos do planeta que vai começar e vai jogar todo dia e vai matar muita rivalidade, muito jogo bom, né? Até porque a gente não tem data para jogar. É uma pena, mas que tudo isso aconteça. E o Grêmio, né, gente? O poder de arrecadação do Grêmio, né? O Grêmio tem que tomar mais cuidado, porque entra um volume muito maior de recursos no Palmeiras e no Flamengo. E o Palmeiras, se levantar o dedinho e pedir ajuda, ele tem um patrocinador que pergunta quanto é que você está precisando e resolve a parada na hora. Ó, nós vamos apresentar esboços do que poderiam ser os times titulares, né? Pelo menos nos sonhos dos torcedores. Grêmio, Atlético, que vão se reforçando, Flamengo e Palmeiras, com possibilidades, enfim. Né, o que poderiam ser esses times titulares. Até para respondermos essa pergunta aí, ó, Flamengo e Palmeiras precisam abrir o olho com Grêmio e Galo? E aí eu perguntaria até, assim, deixaria mais ampla a pergunta, João. Com Grêmio e Galo, se sim, com São Paulo e Internacional, talvez seriam esses, assim, se a gente fosse eleger os 6, não sei se para colocar num mesmo patamar, num mesmo nível, mas os 6 que entram em 2021 com boas perspectivas de luta por títulos importantes? Ô Paulo, há alguns anos o futebol brasileiro vem afunilando essas equipes competitivas, né? Se você pegar aí nos últimos tempos, a gente vai rodando e encontra times que ganharam muitos títulos. Na década passada, o Cruzeiro ganhou muitos títulos, infelizmente hoje está nessa condição. Nesse século, o Corinthians ganhou muitos títulos, infelizmente está numa condição ruim. Recentemente, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, vem aí disputando e ganhando títulos. Mais recente, Flamengo e Palmeiras, então a coisa está ficando realmente mais estreita. Lá se foi o tempo, há bastante tempo, que a gente dizia assim, vamos começar um campeonato com 12 times que têm condição de disputar o título. Isso já não acontece há bastante tempo. E eu acho que é isso. Flamengo e Palmeiras continuam numa posição de maior destaque. O Atlético Mineiro já tem um elenco montado que o coloca numa posição de competir. O Grêmio, com essas peças que podem chegar, o Rafinha já chegou, também se coloca para brigar. E Internacional e São Paulo num patamar um pouco abaixo, mas também com possibilidade de fazerem uma boa temporada, na minha avaliação. Concorda, Gia? Então, eu ainda acho, tem torcedor que já fica bravo, já começa a mandar mensagem, como é que o Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil? O nosso objetivo é esse, que o torcedor fica bravo com você. Eu sei, tudo bem, estamos aqui para isso, inclusive, estamos acostumados e a gente não se abala, mas é aquela coisa, né? O Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, como é que você fala que o melhor elenco é do Flamengo? Para mim, quer dizer, se a gente for definir melhor elenco sempre por quem ganhou mais título ou por quem ganhou o título maior, fica muito fácil, a gente não precisa nem discutir. Para mim, melhor elenco tem a ver com melhor potencial, né? E aí você olha para a capacidade do time titular, para a capacidade de fazer troca sem perder. Para mim, são ainda os 2 melhores elencos do país, com a diferença de que se a gente vê aí na frente o Palmeiras com Rony, Veiga, Wesley e Luiz Adriano, na frente, né, que é um setor que decide jogos, você tem o Flamengo com Arrascaeta, com Everton Ribeiro, com Gabigol, com Bruno Henrique, com Pedro. Então eu acho que os caras do Flamengo, eles são mais decisivos no 11 titular. Acho que em relação à profundidade de elenco, tá bem parecido. Ambos têm muitas opções de mexer, muitas opções de peça, e por isso, para mim, ainda são os 2 melhores. Só que com o mercado desse, né? E claro, do Grêmio a gente está falando muito, por enquanto chegou apenas o Rafinha, que já é um baita reforço, mas podem chegar outros reforços importantes. Mas me parece que pelas chegadas, Atlético e Grêmio sobem consideravelmente, e isso é muito legal para o campeonato. O São Paulo também sobe consideravelmente com o Miranda e com o Éder. Evidentemente nós estamos falando de potencial de jogadores.
A gente não sabe, né, se o Miranda vai ser o que foi o Hernanes, por exemplo. Seria uma baita decepção para o torcedor do São Paulo. Mas a gente sabe do potencial que tem o Miranda e a gente tem que acreditar que ele chegando no futebol brasileiro, que é um futebol de uma exigência menor do que o futebol europeu em que ele jogava até há pouco, ele vai jogar bem, né? E aí a gente está vendo esse ótimo trio de ataque do Atlético. Embora o Vargas acho que ainda não tenha jogado o que se imaginava que ele pudesse jogar, é um ótimo jogador. Mas também vejo como alternativas o Atlético e o Grêmio com um pouco menos de alternativas do que tem Palmeiras e Flamengo. Mas são 6 times, acho que são esses que você citou mesmo, Paulo. Aqueles 6 que a gente fala que eles têm que entrar pensando em título, né? Tem que entrar pensando em ser campeão das competições que vai jogar. Sempre acho que para o campeonato por pontos corridos, os melhores elencos levam vantagem. E aí eu uso isso até para responder aqueles que estão aqui me criticando porque disseram que eu falei que o Flamengo tem o melhor elenco se o Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Justamente, o melhor elenco em geral nem sempre leva o campeonato por pontos corridos. É exatamente isso, né? O João, desculpa, assim, o Grêmio, a gente tá falando do 11 do Grêmio. Qual é o 11? Vai melhorar o 11. Aí a gente tem que ir para coisa mais clara. Tá bom. Quem é a reposição? Como é que tá a reposição segura para a dupla de zaga, João? Para Jeromel e Kahneman. É porque a idade já está avançando. Sim. Difícil. Aquele Grêmio que está escalado ali vai transformar o Maicon no grande articulador do time. Ele e Mateuzinho vão ter que pensar em criar tudo. Porque se de um lado você tem Alisson, do outro o Douglas Costa, né? Tô hipoteticamente falando, porque ele não... Você pode usar o Diego, né, Calçade? Então, o Diego, cara, eu vejo o Diego é um cara que foi lá e estacionou na área, né? Esse time com Você Diego... não vai querer? Com Diego e Borré, eu não sei, não aposto muito nele, não. O Diego pode ser o Lucas Prato. Vazio no centro do campo, gigantesco. O Diego pode ser o Lucas Prato do Borré 2, não pode não? Porque o Borré também jogou. O Diego Souza não pode ser mais articulador. O Diego Souza ele pode jogar atrás do Borré, de repente, trocando de posição, ali fazendo um Firmino e Salah, de repente. Pode ser um Lucas Prato. No máximo isso, assim. O Douglas pode ser, Birner, eu só quero lembrar disso. O Douglas, ele era o articulador do Grêmio, foi um baita articulador do Grêmio, e quando tinha que marcar, aí ele invertia com o homem de frente e era o que ficava mais tranquilão ali na frente. Poderia até fazer isso com o Borré, quer dizer, o Renato repetia essa fórmula usando os dois. Mas acho que assim, é tudo especulação como vai jogar cada um dos times, né? Sim. O Palmeiras, Birner, o Palmeiras vive agora um impasse vivido por muitos times, até no mundo, dá para dizer, né? A renovação por um pouco mais de tempo de um jogador do seu elenco já veterano, que você não sabe se daqui 2 anos vai estar com a mesma vitalidade, vai estar correndo do jeito que corre hoje. Eu estou falando do Felipe Melo. O desejo do Felipe Melo é a renovação por 2 anos, né? Renovação de contrato de vínculo por 2 anos com o clube, e o Palmeiras está analisando se vale a pena ou não a renovação desse contrato por 2 anos. Nós tivemos grandes exemplos já de grandes times que até abriram mão de ídolos, né? Por conta de não apostarem na longevidade desses caras. Me vem à cabeça aqui, por exemplo, depois de tudo que fez na final da Champions League em 2012, o Chelsea que não renovou o Drogba, porque o Drogba queria 2 anos de contrato e o Chelsea só queria dar 1, só para citar um exemplo. E outros tantos times, outros tantos exemplos existem nesse caminho. A pergunta é, Birner, vale a pena renovar Felipe Melo, apostar nele por mais 2 anos? Olha, ele se machucou recentemente e se recuperou, e quando se recuperou, rapidamente recuperou a forma técnica. Ele é um jogador acima da média. Ele tem uma liderança importantíssima no elenco do Palmeiras. Eu acho que se o Palmeiras tem uma política de lançar jogadores jovens, você ter referências com bastante rodagem é algo essencial. Então, para mim, o papel do Felipe Melo, ele vai além simplesmente do que ele pode render em campo. Na parte emocional, onde ele foi tão questionado, ele, na última temporada, se mostrou um jogador extremamente equilibrado. Ele não perdeu a cabeça, conseguiu lidar bem com os momentos mais difíceis. Foi importante na Copa do Brasil. Então, eu acho que ele tem lenha para queimar. Se a proposta do Felipe Melo não for absurda, e aí o Felipe Melo tem que tatear o mercado, né? Porque também ele tem proposta de outra equipe para ganhar muito por 2 anos de contrato. Eu acho que ele está muito adaptado, muito identificado com o time do Palmeiras. E, em princípio,
Se não for nada absurdo, eu renovaria o contrato com ele, sim. E vocês? Diga. O Paulo, esses 2 anos que a gente está falando terminariam com o Felipe com 40 anos de idade. Então é claro que o clube analisa. Claro, e o Felipe também, até agora, não deu demonstração claríssima, porque tem jogador que aos 32 você começa a contar a idade dele, você já percebe uma mudança significativa, né? Então, sei lá, nos 32 você está falando, olha, está com 32, olha, está com... E vai, ele vai fazer 38 agora, 26 de junho. Então, esses 2 anos terminariam com 40. Depende muito disso, de quanto ele vai custar. Porque é o seguinte, ele fazer parte do grupo, acho que ainda é muito importante. Você fechar o contrato para 2 anos, imaginá-lo aos 40, jogando na carga que o futebol brasileiro, né, coloca nas costas de cada jogador, não vai jogar. Então o jogador que vai proporcionar aos mais jovens essa remodelação, vai remodelar o meio de campo do Palmeiras, a partir dele. Tanto que o Abel Ferreira deixou no banco na Libertadores, porque não pôde iniciar com ele, não tinha condição física na final, 30 de janeiro, mas na sequência você viu o Felipe no time. Ele foi titular nas 2 finais da Copa do Brasil, né, Calçado? Exatamente. O treinador, o português não é louco. Ele não vai pôr um jogador porque ele está com medo do Felipe Neto. Vai pôr porque é bom para ele ganhar título. Então acho que tem tudo isso. Se for um número que possa ser atendido pelo Palmeiras e ao mesmo tempo o Palmeiras com todo o cuidado. Porque é claro, ninguém com essa idade, ninguém garante que aos 39 ou aos 40 ele vai ser igual hoje, no dia 29 de março. Talvez no dia 30 de junho seja um cara completamente diferente. Não dá para saber. Porque é uma idade que você tem que controlar já a cada 3, 4 meses. Mas dizer que ele não serve, aí é um exagero. Calçade, acho que a questão é a seguinte, você tem 2 fatos aí. Um fato ele voltou jogando muito bem, né? Ele estava jogando muito bem quando se machucou e voltou colocado pelo Abel Ferreira em altíssimo nível, inclusive nas 2 finais da Copa do Brasil. Então isso é um fato e ele tem 37 anos. Outro fato é que assim, a recuperação dele foi rápida e que do ponto de vista físico ele é claramente um jogador acima da média. Tem sido um jogador importante, né? É normal que um cara nessa idade queira renovar por 2 anos e não por 1. Isso, como disse o Paulo, é muito normal no futebol mundial. O cara vai chegando com a idade mais avançada, não vai querer renovar ano a ano, vai querer garantir um último contrato bom ali. E o clube também está na sua de preferir renovar por 1 ano e reavaliar depois daquele ano. A favor do Palmeiras, né, se o Felipe estiver pedindo muito, porque eu estou contigo, eu acho que tudo depende do valor nesse caso. Agora, a favor do Palmeiras, tem o fato de que o Palmeiras conta com o Danilo, conta com o Patrick de Paula, conta com o Gabriel Menino, acabou de contratar um volante pedido pelo Abel Ferreira, o Danilo Barbosa, tem o Zé Rafael também. Então o Palmeiras tem muitas alternativas para jogar por ali, caso julgue melhor não renovar. Mas pelo que está jogando nesse momento, eu acho que o Abel Ferreira pede a renovação do Felipe. A questão, né, João? Assim, o Palmeiras viveu isso recentemente também. Eu trouxe um exemplo europeu, mas o Palmeiras viveu isso recentemente também com o Zé Roberto. O Zé Roberto, assim, num estalar de dedos, um cara que se cuida, né, que está até hoje numa forma física exuberante, mas para aguentar o ritmo de uma partida de primeiro nível do futebol brasileiro, precisava de mais. E de um segundo para o outro, o Zé Roberto passou a não ter o vigor físico necessário para acompanhar os jogos do Palmeiras, foi perdendo espaço e tudo mais, até encerrar a carreira. Então, eu acho que o exemplo, talvez, do Zé Roberto seja um bom exemplo para o Palmeiras analisar. E é claro, o Palmeiras tem lá as ferramentas para analisar fisicamente como está o Felipe Melo. Eu acho que o mais prudente, Paulo, todas as qualidades do Felipe Melo já foram colocadas aqui pelos companheiros, né? Ele tecnicamente é um excelente jogador, ele é uma liderança muito grande, como o Birner falou, nos últimos tempos ele tem mostrado uma maturidade maior, nada como os anos passando, a experiência de vida, ele tem conseguido se controlar mais, ele é um jogador muito importante. Agora, a idade, né, ela acaba afetando de alguma forma o rendimento. E isso tem que ser avaliado, tem que ser pesado também ao lado do clube. Então, acho que para as 2 partes se entenderem, se eu fosse o presidente Maurício Gagliotti, eu tentaria convencer o Felipe Melo a renovar por 1 ano.
e falaria para ele o seguinte: vamos aguardar o seu rendimento ao longo da temporada. Se você terminar bem essa temporada, no nível que você se encontra, que a gente sabe que você tem condições de jogar, aí então faremos uma renovação por mais uma temporada. Eu, no lugar do presidente ou de quem toca o futebol do Palmeiras, no caso acho que é o Anderson Barros, faria isso.